Bom dia a todos, sejam bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2020 da CPFL Energia. Meu nome é Carlos Cirino, sou diretor de Relações com Investidores do Grupo CPFL e hoje vou estar conduzindo toda a dinâmica do nosso evento. Conosco hoje estão Gustavo Estrella, presidente da CPFL Energia, Mr. Pan, diretor vice-presidente financeiro de Relações com Investidores, bem como demais executivos da companhia. Gostaria de reforçar que, devido à pandemia, todos os executivos ainda se encontram conectados de suas residências. Assim, pedimos desculpas antecipadamente caso haja alguma falha de conexão. E reforçamos que trabalharemos em breve para restabelecer o mais breve possível a comunicação. Toda a apresentação será realizada em português, com interpretação para o inglês. Para isto, basta clicar no botão Interpretation, que aparece na parte inferior da barra de ferramentas da plataforma. Para quem quiser ver a apresentação em inglês, a mesma se encontra no site de RI da CPFL. Gostaria também de informar a todos os participantes que, após a apresentação da empresa, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Todas as perguntas serão feitas ao vivo, e para solicitá-las, basta clicar no botão Raise Hands, levantar a mão, e que nós seguiremos aqui a ordem que elas forem nos solicitadas. Lembro que todo esse evento está sendo gravado. Passo então a palavra para o Gustavo Estrella, nosso CEO, para darmos início à apresentação de resultados. Ok, Cirino, obrigado. E, senhores, bom dia a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados. Eu já passo aqui para o slide 4 para falar dos nossos principais destaques do ano. O primeiro deles é o desempenho da nossa carga na área de concessão. A gente tem um desempenho positivo de 2,6% no quarto trimestre de 2020 e menos 1,7% para o ano. Acho que aqui é um desempenho bastante positivo, em especial pela retomada que tivemos a partir do segundo semestre de 2020. A gente vai falar um pouco mais em detalhes sobre o desempenho do nosso mercado. Com isso, o nosso EBITDA, então, ele atinge 1.921 bilhões de reais, um crescimento de 10,4% em relação a 2019, no quarto trimestre, e para o ano, 6.780 bilhões, um crescimento de 6% para o ano fechado na comparação com 2019. O lucro líquido é um lucro de 989 milhões, ou 15,5% no quarto trimestre, na comparação com 2019, de 3.707 milhões, 34,9% em relação a 2020. A nossa alavancagem, a gente fecha com a nossa dívida líquida em 15,7 bilhões e uma alavancagem de 2,19 vezes dívida líquida EBITDA, lembrando, aqui a gente usa o critério dos nossos covenants financeiros. Concluímos também um processo muito relevante para a companhia. Aqui, um dos nossos compromissos no nosso IPO de 2019, concluímos a integração da CPFL Renováveis no grupo CPFL, fizemos a fusão da CPFL Renováveis com a CPFL Geração, e a gente já começa a observar nos resultados do grupo redução de despesa financeira, redução de custos operacionais e também o reconhecimento dos créditos fiscais. Tivemos aqui um impacto positivo para todo o setor, né, da solução do GSF para o Mercado Livre. Fizemos uma contabilização no final do ano de 2020 de 140 milhões de reais, né, impacto no EBITDA. A gente ainda tem mais alguma coisa em torno de 80 milhões de reais para serem contabilizados ao longo de 2021. Em relação aos investimentos, aqui também foi uma longa discussão sobre o nosso plano de CAPEX. Decidimos, ao longo de 2020, em manter e preservar o nosso plano de investimentos durante a pandemia. Fizemos isso, então entregamos um investimento para o ano de quase 25% em relação a 2019. É o maior volume de investimentos da história da companhia, com 2,8 bilhões de reais de investimento, 880 milhões somente no quarto trimestre de 2020. Em relação a dividendos, aqui vamos declarar um payout de 50% e de 1.731 bilhões, R$ 1,50 por ação. Aqui é importante
deixar muito claro a nossa estratégia, que ela é exatamente a estratégia do grupo já de longa data, balanceando crescimento com pagamento de dividendos. Temos expectativa de algumas oportunidades de investimento nos próximos meses. Então, a estratégia da companhia, diria de maneira prudente e preventiva, foi para declarar um dividendo de 50% do lucro de 2020. A ideia é que a gente avalie as oportunidades de crescimento, eventualmente não concretizando essas oportunidades de investimento, a gente declara o dividendo restante ao longo de 2021. Importante também colocar que a estratégia de crescimento continua sendo calcada na disciplina financeira. Então, todos os nossos hurdle rates, as métricas de retorno e a percepção de valor, elas são talvez a nossa primeira pré-condição para se avançar no processo de crescimento. Continua exatamente da mesma forma. Portanto, enfim, a gente vai olhar as oportunidades. Se tiver um racional de valor, a gente segue. Se não tiver, obviamente, a gente não vai seguir, como não seguimos no passado, e aí procedemos com a distribuição adicional de dividendos ao longo de 2021. Em relação ao DECFEC, acho que aqui um marco para a companhia. A gente atinge em 2 companhias do grupo, eu vou falar um pouco mais na frente, mas na CPFL Santa Cruz e na RGE, a gente tem os menores índices de DECFEC da história das 2 companhias, índices em especial na RGE, que tinha um desafio muito grande, com índices abaixo dos limites regulatórios. Reajustes tarifários de parcela B positivos no ano de 2020 e com uma perspectiva também muito positiva para 2021, refletindo aqui os impactos do GPM e também dos investimentos em BRR. Falei agora do nosso recorde de investimento em 2020, a gente reflete à medida que as revisões tarifárias aconteçam nas nossas distribuidoras. Vamos ter também aqui a entrada em operação do projeto do complexo eólico de Gameleira, a partir do 2º trimestre de 2021. Aqui uma antecipação de 2,5 anos em relação ao prazo oficial da ANEEL, que também um processo muito vitorioso, muito bem executado, não só pela antecipação do tempo, mas também pela redução do nosso investimento previsto. Em relação aos temas do ESG, a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso também, mas já tem o ingresso da CPFL em alguns índices de mercado, acho que também um movimento importante para a companhia, alguns índices gerais, o Ibovespa e o MSCI, e alguns índices específicos em relação à nossa agenda do ESG, então, o ISE, o ICO2 e também a carteira ESG do Banco Santander. Fomos também reconhecidos pelo Credit Suisse no Global ESG Report como uma das ações preferidas dos seus analistas. Aqui também reflete muito a nossa agenda em relação ao tema do ESG, que a gente vai destacar um pouco mais na frente. Fizemos o lançamento do nosso plano de sustentabilidade 2020-2024 e ingressamos no programa de liderança com impacto da Rede Brasil do Pacto Global, no ODS número 3, especificamente para falar de saúde e bem-estar. Iniciamos também o nosso projeto piloto de eletrificação da frota operacional. A gente começa com a nossa regional em Indaiatuba, são 23 milhões de reais para mais de 20 veículos, 100% da nossa frota de Indaiatuba eletrificada. Obviamente, a expectativa é que a gente consiga estender esse projeto para os 4.500 veículos operacionais do nosso grupo. E também, ligado ao tema aqui do ESG, a gente agora é parte do Supplier Engagement Leaderboard do CDP. Acho que aqui a CPFL entende o compromisso nos temas ligados a ESG, não só os nossos compromissos, mas também os compromissos da cadeia. Então, a gente também embarca toda a nossa cadeia de suprimentos e de fornecedores nos temas ligados ao ESG também. Bom, passando aqui para o próximo slide. A gente fala aqui, então, das vendas de energia no 4º trimestre. Aqui a gente já vê claramente
um sinal de recuperação do consumo de energia nas nossas áreas de concessão. A gente fecha a nossa carga com um crescimento de 2,6%, destaque para o crescimento dos clientes livres, com crescimento de 11,5%. Quando a gente vê aqui e vê uma diferença grande em relação a vendas na área de concessão, é importante destacar que as nossas vendas, nesse trimestre especificamente, foram impactadas pela Resolução 863, onde essa resolução diz que a gente precisa agora faturar os nossos clientes do Grupo A dentro do mês civil. Então, nesse momento de mudança do calendário de leitura e de faturamento, a gente tem um impacto nas vendas. E aqui é importante ressaltar que o impacto de vendas não traz impacto no resultado em função da compensação pelo não faturado. Então, não tem nenhum resultado de 2020 impactado pela mudança da Resolução 863. Então, o que a gente faz aqui exatamente é fazer esse ajuste e a gente vê que as vendas na área de concessão elas batem 1,8%, aí já um pouco mais em linha com a carga na área de concessão. Quando a gente vê o crescimento aqui por classe de consumo, né, a gente vê que é um crescimento muito liderado pelo crescimento da classe residencial, com 5,5%, seguido pela indústria, aqui com 0,1%. Se a gente ajustar o impacto da Resolução 863, com 3,2%, e também as migrações dos clientes livres para conexão na rede básica, a gente vê que o desempenho da classe industrial também foi muito positivo, um crescimento aí de quase 5% em relação a 2019. Na classe comercial, também tem um impacto relevante da Resolução 863, mas mesmo fazendo esse ajuste, a gente percebe aqui que a classe comercial continua com um desafio muito grande, uma queda de consumo, uma queda de pouco mais de 5%, mas ainda uma queda de consumo em relação a 2019. Passando aqui para o próximo slide. Olhando aqui o ano de 2020, então a gente fecha esse ano com uma queda na carga na área de concessão de 1,7%. Se a gente lembrar aqui no começo da pandemia, no segundo trimestre, as estimativas e as expectativas em relação ao consumo eram muito piores. Eu acho que a gente fecha o ano, diria, muito melhor do que a gente imaginava. Então, com uma queda de 1,7% na nossa área de concessão. A gente vê aqui também tem um impacto da Resolução 863, obviamente muito menor do que o impacto no trimestre, mas também são percentuais que devam ser retirados para que a gente possa fazer uma análise um pouco mais acurada do desempenho de mercado. Mas então a gente vê que aqui nas vendas, essa queda de 3,1%, a gente precisa tirar o 0,8% da Resolução 863 e também outro 0,8% do efeito das migrações. A gente vem, então, por uma queda aqui na faixa, na casa de 1,5%, um desempenho de mercado, diria, bem positivo, face ao desafio da pandemia que a gente teve no ano passado. A gente tem aqui mais ou menos o mesmo desenho do quarto trimestre, o crescimento de mercado liderado pela classe residencial, demonstrando uma certa recuperação da indústria, e uma classe comercial ainda sofrendo bastante pelo efeito da pandemia. Próximo slide. A gente fez aqui um slide para demonstrar o crescimento por classe em 2020, ajustando o número pelos efeitos que eu estou mencionando, a Resolução 863, os efeitos de migrações, geração distribuída, temperatura e calendário de faturamento. Aqui a gente consegue ver o número demonstrando a tendência real de desempenho de cada uma das classes. O que a gente percebe aqui, então, a classe residencial, ajustado todos esses efeitos, com um crescimento médio de 3,7% no ano, né? Crescimento negativo aqui no primeiro trimestre, mas já recuperando a partir do segundo. A indústria, a gente vê claramente um impacto muito grande e concentrado no segundo trimestre. A partir do terceiro, a gente já vê claramente uma recuperação, fechando aqui o quarto trimestre com impacto positivo de 5,5%. A classe comercial também tem uma recuperação, mas ela mantém a classe durante todo o ano no campo negativo, fechando o ano aqui com quase 5% de queda.
E a classe outras aqui, basicamente o impacto da classe rural, né, que sofreu pouco durante a pandemia e tem um desempenho sempre positivo ao longo do ano de 2020. Próximo slide. Em relação à inadimplência e perdas. Primeiro, inadimplência, a gente vê que a gente fecha o quarto trimestre com uma inadimplência de 52 milhões de reais, 0,69%. Aqui tem dois pontos importantes. O crescimento em relação ao terceiro trimestre de 2020 e o crescimento em relação ao quarto trimestre de 2019 precisam ser ajustados nessa comparação. A gente teve uma série de renegociações pontuais nesses dois trimestres anteriores, o que faz com que a gente tenha uma variação muito grande em relação ao quarto trimestre. Mas quando a gente vê a nossa média histórica de 2016 a 2019, uma inadimplência média em 0,7%, a gente vê que a gente conseguiu, no quarto trimestre, se aproximar dessa média histórica. E para a gente é o principal indicador. Isso aqui tem um esforço muito grande do nosso time. A gente pode ver aqui no gráfico abaixo, nas ações de cobrança, a gente tem aqui o segundo trimestre, pela resolução 878, que a gente não podia fazer o corte. A gente retoma no terceiro trimestre e no quarto trimestre a gente atinge os maiores níveis de corte da história da companhia. Então, conseguimos cortar 732 mil clientes no quarto trimestre, fez com que a gente conseguisse controlar e trazer inadimplência para os patamares históricos. Quando a gente olha para a perda, também é um desafio grande no período de pandemia. A gente tem uma perda que, quando ajustada o calendário de faturamento, a gente tem uma perda praticamente em linha com o quarto trimestre de 2019. Acho aqui também reflexo de muito esforço no combate a perdas durante um período complicado, que foi do ano de 2020. A gente consegue, então, uma perda ainda acima da perda regulatória, mas uma perda praticamente em linha com 2019. Próximo slide. Bom, aqui o desempenho do DEC e do FEC, acho que, de novo, aqui acho que é um marco para a história da companhia. A gente atinge aqui, tanto na Santa Cruz como na RGE, os menores níveis de DEC e FEC da história, né, das nossas companhias. O desafio na Santa Cruz é reduzir um nível de DEC e FEC já muito baixo. A gente pode ver aqui, né, a gente saiu de 5,56 no DEC para 4,89 e no FEC de 4,25 para 3,68. No caso da RGE, o desafio era muito grande, né? A gente vinha aqui historicamente com, especialmente o DEC, muito acima do DEC regulatório. O desafio se tornou ainda maior quando fizemos a aquisição da RGE Sul, né, que também rodava níveis ainda maiores de DEC, e fez com que a gente desenhasse um plano de redução do DEC. Esse plano começou lá em 2017, com uma série de ações, não só de aumento de investimento, mas um redesenho completo da nossa operação para que a gente conseguisse focar e reduzir o DEC. Acho que tem aqui um marco na história, com uma queda de quase 4 horas, de 14,01 para 10,83 de 2019 para 2020. Então, um marco assim, muito relevante, né, aqui no DEC. O desafio era muito grande e conseguimos atingir. No FEC também, o FEC o desafio era um pouco menor, mas 6,25 para 5,27, e aqui o desafio de novo, uma redução num DEC que já era muito baixo, né? Quando a gente vê aqui o FEC regulatório na casa de 8,15, então a gente já, com um DEC muito inferior, a gente ainda assim conseguiu reduzir. Então, acho que aqui é um desafio, um marco para a companhia ao longo do ano de 2020. Próximo slide. Bom, falando aqui de geração, então a gente tem aqui em relação ao PLD, um crescimento do PLD, aqui reflete o aumento e a subida de preços que tivemos no final do ano passado, um crescimento de 30%, mas na média do ano, aqui muito pelo efeito da pandemia, no segundo trimestre, uma queda no PLD na média de 21,7%. O GSF praticamente em linha com 2019, uma queda de 1,9% no trimestre e de 3,7% na comparação anual. Quando a gente vê aqui a vazão das nossas UHEs, uma queda de vazão importante, lembrando que as nossas UHEs
na sua grande maioria, estão localizadas na região sul, onde a gente teve uma estiagem muito grande ao longo de 2020. Então, aqui uma queda importante nas vazões das nossas UHS. Nas PCHs, um cenário parecido, menos crítico, como foi no caso das UHS, mas aqui também muito afetado pela região sul e pela região sudeste, parcialmente compensado pela região de Minas Gerais, onde a gente teve aí um aumento de vazão e suavizou um pouco esses efeitos aqui, mas o efeito também de uma vazão em 2020 pior do que foram as vazões de 2019. No caso da geração eólica, a gente tem aqui, acho que, dois movimentos, dois impactos principais em movimentos contrários. O primeiro deles é um regime de vento em 2020 um pouco pior do que foi em 2019. Então, isso aqui trouxe um reflexo negativo na nossa capacidade de geração. Em contrapartida, a gente teve um aumento, mais um, na disponibilidade das nossas máquinas, e aqui diretamente afetado pela primarização dos serviços de OEM dos parques da Suzlon e do Parque de Macacos. Então, trouxe aqui um crescimento da disponibilidade na média do ano, de 94 para 96,7, fez com que a gente conseguisse ter uma geração em megawatt-hora maior do que 2019. Próximo slide. Aqui eu já passo a palavra ao PAN para que siga com os destaques da parte financeira. Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. Este slide, o EBITDA neste trimestre foi de 1,9 bilhão, alto de 10,4%. O segmento de distribuição voltou a ter bem resultado, com aumento de 11%. O ativo financeiro de concessão teve alta de 187 milhões, devido a maior IPCA. O PMSO teve alta de 42 milhões, devido a uma alta nas despesas legais. Mas é importante mencionar que outras despesas continuaram em queda. No plano de pensão, houve um aumento de 15 milhões. PDD foi maior em 13 milhões, porque no ano passado fizemos algumas negociações com hospitais e outras instituições. O nível de PDD atual responde à nossa média histórica, como o Gustavo já mostrou. As demais variações somaram 6 milhões. Na direção que aqui somamos os segmentos convencional e renovável, o EBITDA foi de 778 milhões, alto de 8,5%. O principal efeito foi o ganho com GSF no Mercado Livre, com 140 milhões. Ressalto que esse valor ainda é preliminar. Temos projetos da CPFL renováveis em que os ganhos ainda não foram contabilizados aqui. Assim, podemos esperar um valor adicional para o resultado de 2021. Outro efeito positivo foi a atualização dos preços dos contratos, 34 milhões. Por outro lado, tivemos alguns impactos negativos no período. Baixa de ativos, 44 milhões. Mudança na taxa de depreciação dos ativos e base para adequar a final do contrato, 24 milhões. A alta do UBP devido ao maior IGPM, 21 milhões. E a sazonalidade dos contratos das PCH, negative 14 milhões.
entre outros efeitos. A segmento de trading, serviço e outros teve alta de 31,3%. Menores volumes na trading foram compensados por maior preços. No segmento de serviços, bom desempenho da CPFL Serviço e CPFL Eficiências. Próximo slide. No slide 12, mostramos a performance do lucro líquido, que foi de 989 milhões no período, alto de 15,5% em relação ao mesmo período ano passado. Além da variação de 181 milhões na EBITDA, tivemos no resultado financeiro pior de 10 milhões. A depreciação variou 24 milhões e os impostos tiveram impacto negativo de 63 milhões. No resultado financeiro, temos que destacar alguns efeitos. A primeiro é MTM, que após a ganho de mais de 250 milhões na primeiro trimestre, vem devolvendo uma parte daquele resultado com a melhora das spreads na risco no mercado. Por outro lado, tivemos ganho de 71 milhões com acréscimos e multas por atraso no pagamento da conta de energia. Em função da alta de IGPM, e por fim das despesas com a dívida líquida, tiveram redução de 38 milhões, explicado pela queda de Selic e pelo nosso plano de liability management, que reduziu o custo médio da dívida. Quanto a impostos, tivemos nesse trimestre melhor resultado quando comparado ao ano passado, o que explica então aumento. Próximo slide. No slide seguinte, mostramos os resultados do ano 2020. O EBITDA cresceu 6%, ou 386 milhões. Destaca-se aqui a distribuição, que cresceu 6,5%, favorecida pela boa performance do mercado e tarifas, com destaque para desempenho da classe residencial pelo ativo financeiro do concessão. Ainda na distribuição, quero destacar 2 pontos aqui. Embora tenham tido variação menores, merecem ser destacadas. PDD. No ano tivemos uma redução de 3,6% ou 8 milhões, apesar de todos os desafios da pandemia. Conseguimos manter a inadimplência sob controle. PMSO, tivemos uma redução de 34 milhões na distribuição, o que representa uma redução de 1,3%, comparado a uma inflação de aproximadamente 5% em 2020. Outro destaque é a dilação, com alta de 6,6%, ou 177 milhões. Isso é resultado principalmente do ganho com a solução do GSF para Mercado Livre, 140 milhões. Além disso, tivemos os reajustes de contratos. Esses ganhos foram parcialmente compensados pelo resultado mais
fraco da IPASA e maior pagamento do UBP devido à inflação e IGPM. Aqui também é preciso destacar a redução de custo abatido principalmente em função da integração da CPFL Renováveis ao grupo. Houve uma redução de 22 milhões nas despesas com pessoal, matéria e serviço da Texilos. Já o lucro líquido aumentou 34,9% ou 959 milhões. Esse resultado foi bastante favorecido pelo menor CDI e a queda no custo de dívida, que gerou ganho de 376 milhões, além de efeito positivo de MTM, 117 milhões. Os ganhos com multas e juros também somaram 112 milhões no ano. Por outro lado, a atualização da ativo regulatórios caiu 71 milhões e não tivemos a receita financeira extraordinária gerada pelos recursos do re-IPO no ano passado, 2019. Tivemos também efeito positivo em impostos devido aos créditos fiscais contabilizados em 2020, a valor de 323 milhões. Próximo slide 14. Temos o endividamento da companhia. No principal, primeiro gráfico, a dívida líquida totalizou 15,7 bilhões, a EBITDA atingiu 7,2 bilhões. A alavancagem medida pela dívida líquida sobre EBITDA foi de 2,19 vezes. Quero aqui destacar que estamos propondo para pagamento de dividendos relativo ao resultado de 2020. Diante do cenário macro atual, é considerado que estamos avaliando potenciais M&A projetos. Nossa proposta é pagar dividendos no valor 1,7 bilhões ou 1,5 reais por ação. Esse valor representa uma payout 50%. Caso esses potenciais projetos que não estaremos avaliados não se concretizem, implementaremos uma nova proposta para complementar o pagamento de dividendos. Ou seja, estamos aqui assegurando para vocês, acionistas, balanceamento entre crescimento e yield. Sobre o perfil da dívida no gráfico, na parte abaixo, temos o custo de dívida, tanto real quanto nominal. O aumento se deve principalmente à variação do IPCA no período, porém o custo real é negativo. Ajuda pela taxa de juros Selic em sua mínima histórica e pela inflação acima de 4%. Já na composição de dívida bruta, vemos que a maior exposição está indexada em CDI, como 76%. A caixa ao final do trimestre estava próximo a 4 bilhões, com uma índice de cobertura 0,71 vezes as amortizações de curto prazo. O prazo médio de amortização é 2,53 anos.
Muito obrigado, pessoal. Agora devolvo a palavra para a senhora Estrela. Obrigado. Ok, obrigado, Pam. Bom, seguindo aqui, então, nossa apresentação, aqui o nosso CAPEX do ano de 2020. Então, a gente vê aqui 81% do nosso CAPEX para o segmento de distribuição, fechando o ano com 2,3 bilhões de reais, um crescimento de 13,9% em relação a 2019. Aqui, em linhas gerais, investimento para expansão, melhoria, modernização do sistema elétrico, TI, veículos, equipamentos, infraestrutura, enfim, uma série de projetos em andamento no ano passado. Em relação à geração, a gente chega num investimento de 283 milhões de reais, aqui basicamente dos 2 projetos em construção que temos hoje, a PCH Querubim e o nosso complexo eólico de Gameleira. Em transmissão, 134 milhões, temos hoje 3 projetos em construção, Sul 1, Sul 2 e Maracanaú, consumiram 134 milhões de reais de investimento. E comercialização e serviços, 74 milhões. Aqui são basicamente os investimentos para a nossa comercializadora e especialmente do nosso braço de serviços. Próximo slide. Aqui na perspectiva até 2025. Então, a gente sai aqui do 2,8 bilhões de reais de investimento, a gente aumenta ainda mais esse investimento em todas as linhas de negócio do nosso grupo. Vamos atingir 3,4 bilhões de reais no ano de 2021. No horizonte dos próximos 5 anos, são 15,2 bilhões de reais de investimentos. Obviamente, o principal é a distribuição, com 13,3 bilhões de reais. Esse investimento plurianual ele apresenta um aumento em relação ao guidance, aos números do ano passado, aqui em grande parte liderado pela distribuição. A gente tem uma série de novos investimentos para combate à inadimplência, investimentos de longo prazo, que fizeram com que o nosso plano aumentasse. Lembrando, são investimentos que são incorporados na nossa base de remuneração. Próximo slide. Bom, aqui então, em relação ao complexo eólico de Gameleira, a entrada em operação agora, aqui em 2021, como eu tinha comentado, a gente antecipa em relação à data de janeiro de 2024, que era a data oficial definida pela ANEEL. A gente entra com ele agora no segundo trimestre de 2021, com a energia já contratada até o início do PPA, da época do leilão. E o projeto também contratado no ambiente do ACL, também contratado numa perspectiva de longo prazo. O CAPEX de 396 milhões de reais, 5% abaixo dos valores outorgados pela ANEEL. Então, não só pelo prazo, mas também pelo custo, a gente tem uma execução muito bem feita no complexo eólico de Gameleira. Próximo slide. E por último, senhores, é importante colocar aqui o nosso plano de sustentabilidade 2020 a 2024. Tivemos aqui uma série de resultados alcançados no ano de 2020, de novo, um ano extremamente desafiador para a gente, mas nos nossos 3 pilares do nosso plano, conseguimos avanços importantes em todos eles: energias sustentáveis, soluções inteligentes e valor compartilhado, os avanços importantes ao longo do ano de 2020. Energias sustentáveis, com quase 10 mil unidades de transformadores reformados. Aqui em soluções inteligentes, 100% da nossa medição de grupo A, com mais de 35 mil smart meters já instalados em operação. Hoje, mais de 52% do nosso consumo total de energia já é telemedido. Ampliamos uma série de canais digitais, mais de 110 milhões de atendimentos, aqui muito com o reflexo da pandemia que tivemos no ano passado. Um crescimento expressivo em contas digitais, a gente saiu de 2 milhões de contas no começo de 2020, atingimos aqui 3,47 milhões, um crescimento de 54%. Em valor compartilhado, acho que o principal destaque é o programa CPFL nos hospitais.
Temos aqui valores acumulados, 72 milhões de reais de investimentos desde o início do programa. Só no ano passado foram 51 milhões de reais, já com 84 hospitais beneficiados. A expectativa nossa é chegar em 150 milhões de reais de investimentos e 314 hospitais beneficiados no programa CPFL nos hospitais. Eu acho que aqui era assim, um desafio grande no ano passado. Nós tivemos avanços aqui não só das nossas ações, mas até na forma de comunicar o plano de sustentabilidade para o mercado. Fizemos o primeiro evento 100% dedicado a ESG no mercado. Então, contamos aqui mais sobre o nosso plano, tornamos público todos os nossos desafios, e são 15 objetivos ligados ao plano de sustentabilidade, que hoje são públicos de conhecimento de todo o mercado, estimativa de investimento, 1,8 bilhão de reais, e que o mercado hoje consegue acompanhar e monitorar a execução e o atingimento por parte da CPFL. Acho que a entrada nos índices também é um marco importante na carteira do ISE, no ICO2, na carteira do Santander, o reconhecimento pelo Credit Suisse. Eu acho que são marcos importantes. Eu acho que aqui a gente precisa, de fato, demonstrar para todos os nossos stakeholders, investidores, clientes, comunidade, de forma geral, tudo que a gente vem fazendo, e é muita coisa que a gente vem fazendo ligado ao tema da sustentabilidade. Bom, senhores, eram essas as principais mensagens da nossa apresentação. Mais uma vez agradeço a participação de todos. A gente entra agora na nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pan. Probleminha com a câmera aqui, desculpa, gente. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Pan, aí, pela apresentação. Então, vamos passar aqui, como o Gustavo comentou, para a sessão de perguntas e respostas. Só lembrando, gente, que as perguntas serão realizadas ao vivo, né? E para solicitá-las, basta clicar, então, no botão aí, Raise Hands, levantar a mão, está localizado aí na parte inferior da plataforma. A gente já tem algumas perguntas aqui de algumas pessoas que já solicitaram. Então, eu vou colocar aqui a primeira pergunta, vai ser da Carol, né, Carolina Carneiro, do Credit Suisse. Muito obrigado, Carol, aí pela sua participação. Pode prosseguir aí com a sua pergunta. Obrigada, pessoal. Bom dia e obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira pergunta em relação à alocação de capital e a gestão do balanço de vocês. A gente viu aí a alavancagem da empresa vem caindo bastante, né? A coisa de 4, 5 anos atrás, a empresa tinha uma alavancagem na faixa de 3 vezes e meia. Já após a IPO passou para 2 vezes e meia, re-IPO, né? E agora a gente está falando de 2,2 vezes a alavancagem, e com uma expectativa de geração de caixa de EBITDA ainda maior agora após os reajustes e revisões com a contabilização do IGP, que já acumulado deve ajudar bastante. Então, é mais para entender por que a definição agora de 50% de payout, dado que a alavancagem de vocês já permitiria fazer um M&A até relativamente grande vis-à-vis essa expectativa de caixa futura a ser gerado. Então, que tipo de M&A a gente estaria falando aqui, ou, enfim, de necessidade de caixa tão grande que vocês tomaram essa decisão de ter um payout de apenas 50%, dada a situação. E a segunda pergunta é em relação ao leilão que a gente teria possivelmente, ou terá possivelmente na semana que vem, né, de C3ED. A própria ANEEL já recomendou caducidade e muitos players, inclusive vocês comentaram no passado que talvez os economics desse leilão sejam um pouco desafiadores, principalmente por conta dos passivos que essa empresa tem. Então, mais para entender se de fato faz sentido achar que esse leilão deve acontecer ou não, ou se teve alguma evolução que a gente não saiba para tornar mais atrativo esse ativo. Obrigada.
Ok, Carol, obrigado pelas perguntas. Vou começar, então, falando da alocação de capital. Mais uma vez aqui, acho que é importante registrar que eu acho que a medida de redução do payout, ela é de caráter muito preventiva. Eu acho que mostra assim, um pouco a ideia de que a gente não sabe exatamente o que a gente vai ter de oportunidade nos próximos meses. Acho que tem uma série de oportunidades, né, de ativos vindo ao mercado. Então, acho que a ideia é que a gente seja preventivo para a gente avaliar todas as oportunidades, né, que a gente tem no mercado e terá aqui nos próximos meses, para que a gente garanta que não será por falta de capacidade de investimento que a gente vai perder alguma oportunidade. De novo, acho que aqui é muito preventivo e eu diria até conservador. Tá? Então, qual é o nosso plano? É a gente avaliar essas oportunidades. Importante aqui colocar de novo, avaliar da forma como sempre fizemos. Então, não tem aqui nenhuma pressão por crescimento que faça a gente abrir mão da nossa disciplina financeira. Ela vai ser exatamente igual, né, como sempre foi. Então, avaliando as oportunidades, se forem boas oportunidades que gerem valor para os nossos acionistas, a gente segue com esse novo investimento. Se por acaso a gente não conseguir viabilizar esse crescimento, para a gente assim é muito claro que esse balanceamento entre crescimento e yield, ele é uma expectativa do mercado, diria até do nosso acionista controlador. Eu acho que aqui a gente tem um alinhamento muito grande de expectativas, eu diria até de estratégia. Então, a ideia aqui é que, passado essas análises e essas avaliações desses ativos, a gente vai sentar, reavaliar o que conseguimos implementar, o que não conseguimos implementar. Se o nosso balanço permitir, a gente segue com o pagamento dos 50% adicionais. Então, na nossa cabeça é muito claro, é tão simples como isso. Acho que a gente vai, de novo, aqui com muita prudência, a gente vai avaliar nos próximos meses essas oportunidades e voltaremos a falar de dividendos, possivelmente, um pouco mais para frente. Então, eu acho que, basicamente, a estratégia do grupo não muda em nada. Acho que aqui é só um caráter preventivo face às eventuais oportunidades de crescimento que a gente enxerga nos próximos meses. Tá? O segundo ponto, em relação a C3E, eu acho que aqui, enfim, a gente já falou bastante sobre C3E, acho que se mostra um ativo, eu diria, desafiador. A gente não tem ainda uma posição ainda fechada em relação a C3E. Eu acho que esse movimento recente da ANEEL, ele traz sim um risco adicional que precisa ser muito bem compreendido, né, que permita eventualmente a companhia avançar nesse projeto, e isso tudo está sendo avaliado, né? A gente não tem, de novo, nenhuma posição fechada e formal em relação a C3E, mas eu diria que é um desafio face a todos os riscos que a gente enxerga nesse ativo. Obrigada, Gustavo. Só se puder um follow-up, até para não dominar o call, sei que deve ter bastante gente querendo fazer pergunta, se saneamento é algo que vocês estão olhando, porque imagino que é um segmento que, de fato, em 2021 tem bastante oportunidade. Saneamento está dentro desse escopo ou não? Não, não está. Nesse momento, não está. Tá certo, obrigada. Muito obrigado, Carol, pela pergunta. Vamos passar para a próxima aqui, então. Segunda pergunta aqui, vou passar para o Marcelo Sá, do Banco Itaú BBA. Marcelo, obrigado aí pela participação no evento. Pode seguir com a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Eu tenho duas perguntas. Então, acho que primeiro, em relação ao M&A, pegando um gancho na pergunta da Carolzinha, se existe alguma possibilidade, está sendo discutido de ter combinação da CPFL com a State Grid, né, com os ativos de transmissão. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, do lado regulatório, eu sei que está tendo bastante conversas da ANEEL, enfim, com alguns entes de mercado sobre possibilidade de, eventualmente, ter algum tipo de diferimento tarifário acontecendo esse ano. Queria entender como é que estão essas discussões, o que vocês já ouviram em relação a isso.
e sobre o fato de que vai ter uma reunião hoje às 14h da ANEEL para discutir medidas para a pandemia, né? Medidas que podem ser implementadas. Aí eu queria saber se vocês acham que pode ter de novo alguma medida, por exemplo, como a suspensão dos cortes, como aconteceu na primeira onda. Obrigado. Hello, good morning. Thank you. Thank you for your question. So about the first question, about the combination kind of possibility of the business of the opportunity. I would say this is always a topic in our mind. In the past. And of course, I will tell you that in the past 2 to 3 years, we have a lot of progress. And recently, in the headquarters, we also, of course, the controlling shareholder has some kind of progress in their management team, and this matter is on the top list and is under discussion. I would say if there's anything that deserves the disclosure to the market, we will let you guys know in the first time. Thank you. Bom, Marcelo, sobre o tema do regulatório, sim, esse é um assunto que está na mesa hoje. Acho que, assim, primeiro colocar que a gente também tem assim, muita preocupação, né, de um reajuste tarifário elevado nesse momento. Acho que eu mostrei aqui alguns números do ano passado de combate à inadimplência. Esse assunto continua sendo um assunto muito sensível e eu diria assim, de um cenário ainda de muita incerteza para esse ano de 2021. A gente tem aqui uma aparente confirmação da volta do auxílio emergencial, né, em valores bem inferiores aos valores do ano passado. A gente sabe que o ano passado ajudou muito o auxílio emergencial no nosso combate à inadimplência. Aqui há uma preocupação grande de como é que o mercado se desenvolve ao longo desse ano, num cenário de pandemia como a gente vive hoje, né, o nosso pior momento de pandemia, como é que a economia reage. Então, a inadimplência é, sim, um grande fator aqui de preocupação para a gente hoje, né? Como você sabe, né, todos os reajustes, no caso de CPFL, tirando a Santa Cruz, a gente tem nos contratos antigos o repasse do IGPM, que foi alto em 2020 e continua alto no começo desse ano. E o que a gente está fazendo aqui agora é basicamente repassar um IGPM extremamente alto nas nossas tarifas nesse começo de ano. Então, acho que estamos também sensíveis e discutindo com a ANEEL como é que a gente mitiga um pouco o efeito dos reajustes tarifários. E acho que aqui, colocando como pré-condição, diria muito alinhada com a agência, de que não se perca nenhum tipo de direito econômico. Então, acho que aqui a gente discute hoje, coloca na mesa um diferimento, um impacto de fluxo de caixa, mas sem nenhuma perda econômica para as companhias. Eu acho que, de novo, acho que é um tema sensível e que a gente hoje também tem muita preocupação e discute com a ANEEL quais são as alternativas para que a gente, de fato, mitigue esses reajustes. Então, acho que isso, de fato, acho que vai acontecer para todas as companhias, não só para a CPFL, né, para o mercado em geral, e acho que aqui com um benefício para todos os lados. Para o cliente que não recebe um reajuste alto nesse momento, para a agência e para as companhias também. André, não sei se você quer complementar com algum ponto aqui. Não, acho que a questão do diferimento, primeiro, bom dia a todos, bom dia, Marcelo. Acho que você já
já complementou bem. O Marcelo tem um complemento na segunda questão a respeito das medidas para suspensão de corte que a ANEEL vai tomar na reunião das 14 horas. A expectativa, Marcelo, é que a ANEEL, como ela já vem divulgando e tem uma nota técnica que está respaldando o processo, é a suspensão de corte mais focada em consumidores de tarifa social, os consumidores de baixa renda. E é uma medida com uma data limite, até 30 de junho, então ela é bem mais limitada, essa medida, do que a medida do ano passado. E no mesmo período, a gente vai ficar sem ter que fazer a compensação por transgressão daqueles limites individuais de indicadores de continuidade. Não que a gente não vá pagar depois, a mesma questão que aconteceu no ano passado, mas é pelo fluxo eventual dessa suspensão de corte para os consumidores de baixa renda. Então, é uma expectativa, a reunião vai acontecer às 14 horas, obviamente, então a gente vai ter que esperar a deliberação formal e a discussão que vai ocorrer, obviamente, na diretoria colegiada às 14 horas. Mas é bem focado até onde está sendo realizado o debate e a nota técnica preliminar nos consumidores baixa renda. Não, perfeito. Deixa eu só fazer um follow-up na resposta do PAN, para ver se eu entendi corretamente, né? Eu entendi que esse era um ponto de discussão que se tinha no passado e que teve uma evolução na companhia, enfim, nos últimos anos, e que, se eu entendi corretamente, isso é um dos pontos mais relevantes que está na cabeça do controlador, ou seja, que isso poderia ser uma possibilidade real em algum momento, mas que, obviamente, isso vai ser divulgado quando tiver uma decisão para o mercado. Foi isso que você quis dizer, Pan? Só para confirmar se eu entendi tudo certo. Yes, you are absolutely right. And there's some, definitely, this is always in the mind of on the top list. This is a huge strategic topic. And as you said, if there's any progress deserves a release to the market, we will let you know. Just confirm. Okay, thank you. Thank you. Obrigado, Marcelo, pelas perguntas aí. Vamos passar, então, aqui para a terceira pergunta. Eu trago aqui, então, a Flávia, do Goldman Sachs. Obrigado, Flávia, pela participação. Pode prosseguir aí com a sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Minha pergunta é mais relacionada à OPEX. A gente viu, assim, sequencialmente, um aumento nas despesas com PMS, além desse aumento com as despesas legais, né, tri contra tri, quando a gente compara o que vocês divulgaram, e queria entender melhor o que aconteceu assim, sequencialmente, quanto disso a gente poderia considerar recorrente, o que não é, e também, se você puder detalhar um pouquinho melhor o que está incluído nesse aumento grande das despesas legais e judiciais que chamou nossa atenção aqui também. Obrigada. Obrigado, Flávio. Só ajudando aí, então, né, eu acho que respondendo aqui a sua pergunta aí com relação ao PMSO, né, de fato, a gente teve aqui nesse trimestre em específico, né, um pouco uma subida aí por conta de algumas despesas legais judiciais, que eu até comento aqui, que foi a sua segunda pergunta um pouquinho depois. Obviamente, quando a gente olha o OPEX no ano, né, a gente vê sim uma redução, né, de OPEX, claro que muito disso é influenciado aí pelo período de pandemia, né, principalmente aí com ações aí voltadas para digitalização, né, novos meios de pagamentos, né, toda a parte mais mobile aí que foi implementada nesse período, né, tanto quanto o meio de pagamentos, quanto o atendimento ao cliente,
né, e também trazendo um pouco aí da operação, né? Eu acho que parte desse PMSO ele perpetua aqui um pouquinho para 2021, né? Principalmente relacionados aí a esses temas. Mas, de fato, no quarto TRI, a gente teve aí um pouquinho de influência aí de algum aumento de despesas legais. Nessas despesas legais, né, eu acho que é importante comentar, né, parte dela foram realmente aí, questões trabalhistas e cíveis que ocorrem durante o ano e por conta aí de um período de pandemia. Óbvio que isso acabou se deslocando um pouquinho mais aqui para final do ano, né? Assim, não tem nada, a coisa está bem pulverizada aqui, não tem nenhum evento muito grande aqui para citar, né? Teve também alguma reversão do ano passado relativa a 19, né, na Piratininga, aí, que complementa um pouco esses valores, né? Tivemos aqui também alguns outros processos de arbitragem bem pulverizados, quer dizer, nenhum valor relevante aí que acaba incluindo aí nesse montante, né? E eu acho que algumas penalizações aqui regulatórias que também acontecem aí a todo momento aí no setor. Óbvio que também nenhum valor aqui expressivo, né? Claro que a gente sempre olha atento aqui se consegue depois alguma reversão futuramente. Então, assim, eu acho que o que eu trago aqui para você, Flávio, com relação a despesas judiciais aí que realmente elevou, não tem nenhum impacto aqui de algum fator único que tenha sido relevante. Foi bem pulverizado nesses que eu citei, né? E gostaria só de reforçar, né, mais um ponto aqui com relação ao PMSO, quando a gente fala de inflação, né? Porque se a gente pegar a nossa redução de PMSO, dado aí a inflação que a gente viu aí no Brasil, que foi bem alta, né? Isso realmente nos traz aqui não só um saving, como também aí um custo evitado aí interessante aí, se a gente comparar aí com a inflação, que foi bem superior aí, inclusive, a queda de PMSO que a gente teve aí nas nossas companhias. Obrigado pela pergunta. Tudo bem, se eu puder só fazer um follow-up aqui, por favor, eu queria só tentar entender um pouquinho melhor, mais especificamente agora pensando em pessoal e serviços de terceiros, porque eu consigo ver um crescimento considerável, tri contra tri, aí eu queria ter uma ideia melhor do que a gente pode considerar recorrente, alguma coisa mais próxima do que a gente estava vendo no terceiro tri, ou a gente pode considerar alguma coisa mais perto do que veio agora. Tem uma diferença grande aqui pelas nossas contas, que dá uns 20% de diferença. Tá, vamos lá, Flávio. Eu acho que se a gente pegar o segundo TRI, né, e talvez ainda o terceiro como base, eu acho que ali a gente estava num momento realmente bem mais crítico, né, em termos de aprendizado aí do como fazer algumas mudanças aí do que foi dado de saving. Olhar esse quarto TRI também, dado aí esse acréscimo de despesas judiciais e legais, aí eu já expliquei o porquê, né, também acho que não seria um bom indicador aí. É claro que, assim, o que a gente tem aqui como que possa perpetuar aí para o próximo ano, né, a gente pode pensar muito no que foi aí de ganho com digitalização, né, com novas tecnologias, principalmente esse lado digital, né, de atendimento com o cliente, de novos meios de pagamento. Isso tudo, de fato, né, trouxe aí para a gente alguns ganhos interessantes, né? Vou citar até um aqui, que é, por exemplo, o meio de pagamento, né, com relação à tarifa de arrecadação, né? Quando a gente aumenta aqui os meios de pagamento digitais, a gente reduz a tarifa de arrecadação, né, por quase 1/3 quando a gente comparar com aqueles canais físicos. Então, é óbvio que nesse caminho, a gente tem sim aqui uma certa redução, né, e isso deve se perpetuar. É difícil falar para você ainda aqui de um número específico, né, porque a gente ainda está aqui num período de pandemia, e a gente não sabe como isso vai se desenrolar para frente. Então, assim, olhar talvez alguma coisa em torno de terceiro TRI, talvez possa fazer um pouco de sentido aí quando a gente olha aqui os próximos meses, mas é difícil ainda dizer para o restante do ano, né? Vai depender muito, eu acho, de como é que as coisas vão se recuperar em termos aí de pandemia e como é que vai ser esse retorno. Tá legal, Cirino, obrigado. Só um bom dia. Obrigado, Flávio. Bom, vamos passar aqui então para a próxima pergunta, né? A pergunta aqui do... Desculpa, gente. Do Gil Liano, né? Gil, do UBS. Obrigado, Gil, aí, pela participação no evento, né? Por favor, aí pode seguir com a sua pergunta aí. Tudo bem, pessoal? Olá, bom dia. Eu tenho duas perguntas, aí queria ser um pouco mais abordar um pouquinho mais a questão da C3E, já na semana que vem.
A gente entende que que é um ativo com desafios mais de balanço, né? E eu queria entender um pouco o que vocês estão vendo ali, que são os desafios, se é a questão do ICMS, como é que vocês trabalham na modelagem, que aquele ICMS vai ser pago na questão da C3E. Um outro ponto é se vocês poderiam fazer a fusão dos ativos da RGE com a da C3ED. E eu não sei se tem uma questão aqui de, acho que são indicadores, indexadores diferentes, né? O RGE segue GPM, enquanto lá da C3E é o IPCA, então se vocês conseguiriam ter uma autorização da ANEEL para fazer essa fusão desses ativos, tá? E aí, uma segunda pergunta aqui, também relacionada a essa questão do IGPM, se faria sentido vocês trocarem o indexador do IGPM para o IPCA ganhando uma extensão de concessão. Então, se vocês já avaliaram nessa possibilidade, acho que de uma certa forma você poderia até criar um pouco de alívio de pressão de tarifa esse ano aqui, mas em compensação você ganha uma extensão de concessão e aí reduz o risco aí para no médio e longo prazo, tá? Então são essas duas perguntas. Bom, vamos lá, Juliano. Em relação ao ativo em si, como a gente comentou, eu acho que é um ativo assim, de alta complexidade. Eu não sei exatamente o que você quer dizer quando você fala que é um desafio de balanço, mas eu diria que é um desafio de balanço e de operação também. Eu acho que como precificar todo o desafio que você tem para fazer o turnaround na empresa também é um desafio de como é que a conta fica de pé. E aqui você tem discussões em relação a plano de pensão, o próprio pagamento do ICMS pendente, que é uma conta que, apesar da capitalização ano passado, é uma conta que sobe a cada dia, né, até a data do leilão. Né, então, você tem um equacionamento financeiro aqui também importante. Então, aqui são todos esses desafios que, enfim, coloca no modelo para ver se, de fato, a gente consegue fechar a conta. Sobre a concessão, né, pelo que você falou, aqui a gente tem um desafio de fusão da concessão diferente do que a gente tinha na RGE e na RGE Sul. Né? O primeiro é a diferença dos contratos, né? Uma está no contrato novo, a gente ainda está nos contratos antigos da RGE, então você tem uma complexidade adicional aqui. Tem uma questão de crédito fiscal também, que também tem que ser precificada, que não tínhamos essa discussão com a RGE e temos aqui. Então, eu diria assim que a complexidade ela é maior, né, quando a gente fala de uma eventual fusão dos ativos com o C3E, à luz do que a gente fez na compra da RGE Sul. Tá? Sobre troca de indexador, eu acho que aqui essa é uma discussão extremamente complexa e até porque eu diria que é quase impossível a gente prever, né, como é que vai ser o desempenho de IGPM, de IPCA para o futuro, né, e como é que você precifica isso. Então, aqui é o primeiro desafio. Né, e o segundo ponto, assim, extensão de concessão, aqui é uma discussão diferente da discussão lá no caso da geração. O nosso cenário aqui é de uma renovação de concessão. A gente está no primeiro ciclo, né, na primeira concessão. A gente trabalha como o nosso cenário base, uma extensão automática de concessão, obviamente, checando aqui todos os indicadores de qualidade, cumprimento dos indicadores da ANEEL e tudo mais. Né? A gente vai, sim, nessa renovação para o novo modelo de contrato, né? E aí isso aqui acho que está dado, e aí lá a gente já vira o IGPM para o IPCA de uma forma automática pela mudança de contrato, mas se falar em extensão de concessão num cenário em que a gente considera dado que a gente vai ter e tem já direito à segunda concessão, eu acho que não cabe aqui da forma como a gente discutiu no caso do GCF. Tá ótimo, obrigado.
Obrigado, Gil. Bom, pessoal, então a gente não tem mais perguntas, né? Como a gente não tem mais perguntas, então encerramos aqui nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha ficado alguma dúvida, algum questionamento, faça favor, depois acione aqui a equipe de relações com investidores. A gente está sempre à disposição aqui para atender aí e esclarecer eventuais pontos aí que tenham ficado para trás. Volto a palavra, então, com o Gustavo Estrela para as considerações finais. Bom, senhores, acho que primeiro aqui, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Acho que a gente encerra aqui o ano de 2020, um ano extremamente desafiador para a companhia, um ano assim, de muita incerteza, nos obrigou a remodelar todos os nossos negócios, os nossos times, um foco assim, muito grande em preservar a saúde e a segurança dos nossos colaboradores. Eu acho que o resultado aqui é um resultado muito positivo. Acho que conseguimos endereçar uma retomada, né, de consumo, uma retomada dos nossos resultados a partir do segundo trimestre, que foi um segundo trimestre muito ruim, como todo o mercado, mas acho que a gente consegue endereçar uma retomada de bons resultados a partir do terceiro trimestre. Preservamos os principais projetos da companhia, então citei aqui o caso do DEC e do FEC, o nosso programa de investimentos, enfim, acho que exemplos assim de que a vida não parou pela pandemia. Obviamente a gente focou muito para preservar as operações de curto prazo, mas mantendo também o foco e o olhar no longo prazo. A gente está no setor de infraestrutura, um setor que demanda esse planejamento de mais longo prazo. Acho que conseguimos fazer isso, balanceando os desafios de curto prazo, mas sabendo que a gente vai continuar tendo uma perspectiva de longo prazo e a gente precisa também construir esse futuro para a CPFL. Acho que conseguimos fazer isso, né? A gente tem aqui, acho que de novo, um ano que também traz muito desafio, 2021, né? Depende muito da retomada, o quão rápido a economia vai retomar, o quão rápido a gente vai ver o programa de vacinação, mas eu diria que a gente sente essa PFL, a companhia muito mais preparada para enfrentar os desafios para esse ano, os desafios e as oportunidades. Então, mais uma vez, agradeço muito a participação e a parceria de vocês ao longo do ano passado. Obrigado e até a próxima. Gustavo, encerramos então nossa conferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da CPFL Energia. Mais uma vez agradecemos a todos aí a participação. Tenham então uma boa tarde, um ótimo final de semana, se cuidem. Até logo, gente. Um abraço.